Fala galera, beleza? Professor Paulo França na área, trazendo para vocês mais uma aula de Direito Constitucional super animado aqui para falar sobre a Constituição do Estado de Goiás. A gente vai falar só um bloco sobre a Constituição, porque eu estava observando questões cobradas sobre a Constituição de Goiás aqui no nosso estado, e só teve duas coisas que eles cobraram: a parte de servidores públicos e a parte de segurança pública. Quando eu falo isso, nos concursos referente aos órgãos de segurança pública do Estado. Inclusive, no último concurso da PMGO, concurso do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, perfeito? Realmente lá eles cobraram somente essas partes. E é o que eu vou trazer para vocês, as partes que caem. Eu não vou ficar aqui remoendo Constituição Estadual com vocês. Mas uma dica importante: a Constituição Estadual é basicamente uma cópia da Constituição Federal. Então, se você está estudando a Constituição Federal firme, você está estudando automaticamente a Constituição Estadual. Use apenas a analogia para você responder às questões de Constituição Estadual. Então, eu vou trazer aqui os principais pontos que talvez sejam divergentes, perfeito? E nesse bloco a gente vai ver os principais pontos, perfeito? Segue comigo, então. Meu Instagram tá aí, tá bom? Professor Paulo França, qualquer dúvida, manda uma mensagem lá, tá bom? Segue. Os servidores públicos. Vem comigo, pessoal. Não existe jurisprudência em cima da Constituição Estadual, perfeito? Da nossa Constituição Estadual. Então a gente vai ter um pouco de leitura nessa aula. Vai ter uma explicação, com certeza, algumas partes doutrinárias, mas vai ter um pouco de leitura também, tá bom? Segue. O Estado e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Perfeito. Genérico até aí. Parágrafo 1. Parágrafo 1 já começa a trazer um pouco mais de conteúdo para nós. A fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, ou seja, o que vai definir quem ganha mais e quem ganha menos? Inciso 1º, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de carreira. Primeiro ponto. Segundo ponto, os requisitos para investidura. Quais são as dificuldades que aquela pessoa passou para investir naquele cargo, para se efetivar naquele cargo? Isso também será levado em consideração nos componentes do sistema remuneratório. E o terceiro, as peculiaridades do cargo. Quais são as atribuições daquele cargo? Qual é a especificidade daquele cargo? Isso tudo será levado como componente para elevação ou talvez até diminuição do subsídio. É assim que a gente define quem ganha mais, quem ganha menos. Por que um juiz ganha 30 mil? Por que um delegado ganha 23 mil? Por que um soldado da PM ganha 7 mil? Por que um policial civil ganha 7 mil? Compreende? Isso tudo é levado em consideração. Perfeito? Segue comigo, parágrafo 2º. O Estado manterá escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento de servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, podendo, para tanto, firmar convênios ou contratos com a União, o Distrito Federal e os Estados e municípios. Você, futuro policial penal, dentro do órgão da Polícia Penal, você, quando entrar, você vai ver, existirão cursos para que você seja promovido, existirão cursos para que você talvez tenha um aumento de salário, compreende? Esses cursos são levados em consideração na promoção por merecimento, por exemplo. Compreende? Porque, geralmente, na verdade, em todos os órgãos de segurança pública do Estado de Goiás, eles são estruturados em carreiras. Ou seja, existe hierarquia entre os cargos. Perfeito? Então, se atente a isso. Os cursos também poderão ser levados em consideração para a promoção do respectivo agente público. Perfeito? Parágrafo 5º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos em empregos públicos. Pessoal, isso aqui caiu há pouco tempo na prova do Corpo de Bombeiros. E por quê? Porque ele disse o seguinte: publicarão anualmente. E lá na questão falava que era semestralmente. Está vendo o que a banca pode fazer com você?
todo ano, os órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão o subsídio dos seus respectivos servidores, todos os anos, anualmente. Não todos os semestres, mas sim todos os anos. Feito? Peguinha de prova aí. Parágrafo 3º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação de outras peças remuneratórias. É a cópia do que está escrito no artigo 39 da Constituição Federal. Então, se você está craque na Constituição Federal, você está craque na Constituição Estadual. Eu garanto para você. Use analogia para responder as questões referentes à Constituição Estadual, se você está bem na Constituição Federal. Ah, professor, eu nunca li a Constituição Federal. Então, vou começar a ler urgente. Feito? Parágrafo 3º. A remuneração dos servidores públicos organizados em... Opa! Nossa! E ficou torto demais. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 3º, ou seja, os servidores também poderão ser pagos através do subsídio, sem gratificação, sem abono, assim como secretários de Estado e secretários municipais. Perfeito? Assim como está no artigo 3. E no artigo 39 também tem o mesmo inciso, falando no artigo 39 da Constituição Federal de 88, tem o mesmo inciso falando o que o inciso 7º falou aqui. Mesma coisa, ipsis literis, a mesma coisa, a cópia. E agora a gente vai ver, pessoal, quais são os direitos dos servidores públicos do Estado de Goiás. A Constituição vem trazer esse direito, a Constituição Estadual. Então, se atente bem a esses direitos, tá bom? Porque existem algumas peculiaridades aqui importantíssimas, inclusive que caiu no concurso do Corpo de Bombeiros, na banca OCP. O Corpo de Bombeiros caiu uma questão falando sobre a Constituição Estadual e existia na questão várias opções falando de assuntos diferentes. Por isso, ela marcou essa densidade de coisas, perfeito? Vem comigo. Direito dos servidores. Primeiro direito. Percepção de vencimento básico nunca inferior ao salário mínimo fixado em lei. Perfeito? Nos termos do artigo 7º da Constituição da República. Mesmo para os que percebem remuneração variável, ou seja, aquela remuneração que pode aumentar ou diminuir, porém, ela nunca pode diminuir além do salário mínimo. O salário mínimo é o que todo servidor, no mínimo, tem que ganhar, ainda que variável. Porque aquele salário variável, por exemplo, um salário por produção, pode ir até 10 mil, ou pode vir até o salário mínimo, isso depende muito, perfeito? Segundo direito dos servidores públicos, irredutibilidade dos vencimentos, proventos ou subsídios, ou seja, o salário não pode reduzir. Perfeito? Terceiro direito, 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Ou seja, todo servidor público no Estado de Goiás tem direito ao 13º salário igualmente aos outros 12 salários. Ou seja, uma remuneração integral. Bom? Parágrafo 4º. Parágrafo 4º não, inciso 4º. Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. Isso aqui está previsto também no artigo 7º da Constituição Federal, que fala do direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Perfeito? Então, se você está craque nos direitos e garantias fundamentais, esses direitos previstos na Constituição Estadual estão todos na Constituição Federal. Salário família, nos termos da Constituição da República, também previsto no artigo 7º. Você está conseguindo observar o que eu estou querendo te dizer? A Constituição Estadual do Estado de Goiás é ipsis literis com a Constituição Federal. Então, a Constituição Estadual, não perca muito tempo tentando ler tudo, tentando decorar pontos principais. Perca tempo com a Constituição Federal, porque se vir questões sobre a Constituição Estadual, vai vir uma questão, ou talvez nenhuma. Pelo menos é o que vem acontecendo nos concursos passados. Então, se dedique à Constituição Federal. Perfeito? Veja esse bloco aqui, veja os principais pontos. Eu acredito que já está suficiente o seu conhecimento acerca da Constituição Estadual. Segue.
Outros direitos. Duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, também previsto na Constituição Federal. Remuneração de serviço extraordinário superior no mínimo em 50% previsto do normal. Se você está craque, se você está craque na Constituição Federal, você está achando que eu estou te dando uma aula sobre o artigo 7 da Constituição, mas não. Sobre a Constituição Estadual, para você ver o tanto que é semelhante à Constituição Federal. Gozo de férias anuais, licença gestante, licença paternidade, com duração de 20 dias, tá bom? Esse prazo aqui é especial, pega esse prazo para você. A licença gestante tem duração de 120 dias. Decora sempre os prazos, tá, pessoal? Nem preciso falar, né? As bancas de concursos adoram os prazos e você tem que decorar os prazos. Ah, professor, mas são milhares de prazos. Mas você vai ser um policial, cara. Você vai carregar um distintivo, uma pistola, uma bereta, a PX do bolso, na cintura, cara. Pagar um salário filé. Entendeu? Então, decore isso aí. Decore isso aí, dá seu jeito. Mas é o seguinte, você tem que entrar. De um jeito ou de outro, nem que seja na porrada. Você tem que entrar. Tem que dar seu jeito e tem que entrar. Decora esses números aí que vai dar certo. Um intervalo diário para gestante, um filho de até 12 meses, que poderá ser fracionado em 2 períodos de 30 minutos cada, que também está previsto na Constituição. A aposentadoria também está previsto na Constituição. O adicional de remuneração das atividades penosas, insalubres ou perigosas na lei. E a proibição de diferença de remuneração de exercício de funções e de critério de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil. Então é o seguinte, é só isso que cai dos servidores públicos, dos direitos dos servidores públicos. Leia o artigo 7 da Constituição Federal. Não leia o artigo respectivo em questão. Não leia a parte de servidores públicos da Constituição Estadual. Leia apenas o artigo 7 da Constituição Federal, porque lá abrange, inclusive, mais coisas. Perfeito? Que você tem que estar atento, principalmente à Constituição Federal. Eu citei para vocês aqui para provar que é a mesma coisa. A Constituição Estadual ela é muito parecida com a Constituição Federal. Então, se atente bastante a isso. Tá bom? Fica craque naquela Constituição Federal, que já era. Vai dar certo você acertar a questão na Constituição Estadual, perfeito? Segue comigo. Parte da segurança pública. Por que eu trouxe a parte da segurança pública? Porque você vai integrar um órgão que faz parte da segurança pública. Polícia Penal é um órgão da segurança pública. Então vem comigo, artigo 121 da Constituição Estadual. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para assegurar a preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas, o patrimônio do meio ambiente e do pleno e livre exercício dos direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos, sociais e políticos, estabelecidos nessa Constituição e na Constituição da República, por meio dos seguintes órgãos. Ipsis literis com o artigo 144 da Constituição Federal. Professor, o que é ipsis literis? Ipsis literis significa igual, inclusive, do latim pode estar, inclusive, na sua prova, perfeito? Acho que a gente usa no direito. Ipsis literis. É a mesma coisa, significa que está igual, tá bom? É o que está escrito no caput do artigo 144 da Constituição Federal. Então, vem comigo. Quais são os órgãos do Estado de Goiás que compõem os órgãos da Segurança Pública do Estado de Goiás? Polícia Civil, que é a Polícia Civil do Estado de Goiás, Polícia Militar do Estado de Goiás, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Penal, o órgão que você vai fazer parte. Perfeito? Segue comigo. Vamos ver aqui as atribuições trazidas aqui pela Constituição Estadual, tá bom? São disposições importantes. Vem comigo no artigo 122. As polícias civis, militar, penal e corpo de bombeiros militar subordinam-se a quem? Governador do Estado, governador Ronaldo Caiado. E os direitos e garantias, deveres e prerrogativas de seus integrantes são definidos em leis específicas, observados os seguintes princípios. Ou seja, obviamente, os órgãos da segurança pública do Estado de Goiás se subordinam ao governador do Estado. E aqui no artigo 122 traz alguns princípios aplicáveis a todos os órgãos de segurança pública, perfeito? Então é importante
o que traz esse princípio aqui, tá bom? Vem comigo. Inciso primeiro, o exercício da função policial é privativo de membro da respectiva carreira, recrutado por concurso público de provas ou de provas de títulos e submetido a curso de formação policial ou de bombeiro. Ou seja, a atribuição da segurança pública não pode ser delegada. Por quê? Porque ela é privativa de membro da carreira. Ou seja, um particular não pode exercer de segurança pública. Perfeito? Ponto importante. Inciso segundo. A função policial é considerada perigosa e a de bombeiro perigosa e insalubre. Pelo amor de Deus, pessoal, ponto importante. Por quê? Porque esse inciso segundo foi a alternativa certa do concurso do bombeiro na parte de Constituição Estadual. Concurso do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, agora em 2022. Então se atente, porque esse inciso 2 estava na prova. Perfeito? E ele era a alternativa certa e muita gente achou que não era. Perfeito? E é uma alternativa que não está prevista na Constituição Federal. Então, com um peguinha que eles caçaram e derrubaram muita gente. Perfeito? A atividade policial é uma atividade perigosa. Perfeito? E a atividade do bombeiro é perigosa e insalubre. Então, policial, perigosa. Bombeiro, perigosa e insalubre, tá bom? Caiu no concurso do bombeiro. Inciso terceiro, será adotada a política de especialização de polícias e bombeiros, que se destacaram em suas atribuições, com a colaboração das universidades e cursos especializados. Perfeito, aqui está falando sobre a especialização dos cursos policiais, como, por exemplo, Rotan, Choque, os cursos especializados do bombeiro, os cursos especializados, inclusive da Polícia Penal, os cursos especializados da Polícia Civil, perfeito? Todos os órgãos de segurança pública existem cursos especializados, perfeito? São cursos que trazem especialização para fins específicos dentro daquele respectivo órgão, perfeito? Segue comigo. Vamos ver aqui, pessoal, o que a Constituição Estadual fala da Polícia Penal. Eu trouxe especificamente a Polícia Penal porque é o órgão que você vai fazer parte. Então vem comigo. É bastante simples. A Polícia Penal incumbe a segurança dos estabelecimentos penais, as medidas de segurança da efetiva execução penal e a política penitenciária e será dirigida exclusivamente... E será dirigida exclusivamente por policial penal da ativa do Estado de Goiás, com reputação ilibada e notória experiência no âmbito da execução penal. A exclusividade deverá ser adotada até 12 meses da publicação desta lei. Parágrafo único. O conceito de segurança dos estabelecimentos penais será definido em lei. Então, pessoal, a Polícia Penal tem como fim e objetivo segurança dos estabelecimentos penais, as medidas de segurança da efetiva execução penal. A Polícia Penal, ela exerce a política penitenciária, ela exerce a inclusão das pessoas submetidas a medidas de segurança, perfeito? Ela trabalha com a inclusão das pessoas que são submetidas a penas privativas de liberdade. Então, a Polícia Penal tem um trabalho importantíssimo para a sociedade. Perfeito? E é o que o artigo 126A da Constituição Estadual quis dizer para a gente. A Polícia Penal tem que trazer segurança dos estabelecimentos prisionais, como também trabalhar com a execução perfeita das medidas de segurança e das penas privativas de liberdade. Perfeito? E o parágrafo único, como você pode ver aqui, fala que o conceito de segurança dos estabelecimentos penais estará definido em lei, ou seja, que lei? Lei de execução penal, lei 7.210, a lei que tem que estar craque, perfeito? A lei de execução penal, uma lei que, inclusive, o professor Gabriel Andrade ministra para vocês, perfeito? Então, galera, missão concluída com sucesso. Nossa, professor, você falou pouco sobre Constituição Estadual. Sim, realmente.
mas é porque é isso que vai cair na sua prova. É isso que vai cair na sua prova. Confia em mim. É isso que vai cair na sua prova. E se você tem alguma dúvida, vai que cai alguma coisa, estuda a Constituição Federal. Porque é muito semelhante. Existem pouquíssimas diferenças relativas à Constituição Federal. Perfeito? Então, use a analogia, use a comparação para responder as questões de Constituição Estadual. E qualquer dúvida, me manda uma mensagem que eu vou tirar a sua dúvida. Perfeito? Eu estou aqui para isso, pessoal, para tirar as suas dúvidas. Obrigado por você ter acompanhado eu nesse curso até aqui. Acredito que essa seja a última aula de Direito Constitucional. E obrigado. O professor está aqui. Se Deus quiser, estaremos juntos, quem sabe na Polícia Penal, com amigos de órgãos diferentes. Perfeito? E obrigado por você ter me dado a honra, por você ter me dado o prazer de estar ministrando essa aula para você. Perfeito? Professor Paulo França na área, minha continência para os senhores. Valeu, tamo junto.